Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 5 de setembro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Passa o mouse aí no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clique em se inscrever gratuitamente para que você possa aproveitar ao máximo o conteúdo de aprendizado aqui do canal. Não só o conteúdo de aprendizado, mas para ficar antenado aí em todas as vezes que eu entrar ao vivo durante o pregão, ou mesmo nas videoanálises de fechamento, videoanálises setoriais. Entrada ao vivo durante o pregão às 10h45 e às 14h45. Por falar em 14h45, hoje a gente teve um radar do mercado especial com a participação do estrategista da XP Investimentos, Marcos Saravalli, no radar do mercado de hoje à tarde. Além disso, se você desejar receber as recomendações de compra e venda no seu celular, testar gratuitamente durante um determinado período o serviço de recomendações, basta passar o mouse aqui, na verdade, clicar no card que está aparecendo aqui para que você possa seguir os procedimentos e pedir para receber essas recomendações e testar durante um determinado período. Nessa videoanálise vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, PETR4, Vale 3, SUSB3, TIET 11, Sula 11, KLBN 11, um show de 11 aqui nessa videoanálise, Embry 3 e ITSA 4. Ibovespa terminou o pregão de hoje apresentando ali uma alta de 0,51%. Voltou aqui para cima da mínima do fundo anterior, fechou uma vez abaixo, voltou a fechar acima, um primeiro indício de falso rompimento, mas para confirmar um pouco mais isso, precisaria voltar para cima da máxima do pregão de hoje. Só que se eu olho para o gráfico de 60 minutos, por enquanto a sinalização não é tão positiva, por enquanto está um pouco mais para baixo. Tendência de baixa, bate ali na média, chance de gerar topo descendente e continuar a sua tendência aí de baixa para o Ibovespa. Por isso seria importante superar a máxima de hoje, 75.369. Mas lembrando, para que o Ibovespa reverta a atual tendência de baixa, precisa voltar para cima dos 78.800 pontos. Futuros. Se essa videoanálise estiver sendo útil para você, lembre-se de dar seu like, dar seu joinha aqui nessa videoanálise. Desde já agradeço por prestigiar o meu trabalho e dessa forma você consegue me ajudar a disseminar o conteúdo aqui do canal para diversos investidores aqui no YouTube. Olhando então aqui para os futuros, dia de hoje, dia de alta, ainda dentro de um movimento de baixa, candle descendente no gráfico diário. No G60 a tendência continua sendo de baixa e dentro do que está apresentando aqui, vindo para baixo, ou seja, está abrindo dessa forma, dando sequência ao movimento de baixa, ao fechamento ali para baixo da média móvel de 13 períodos, fica mais para se trabalhar através de topo descendente ou mesmo pivô de baixa no gráfico de 10 ou 5 minutos. Caso retorne aqui para cima, aí sim buscaria oportunidade na ponta compradora, ou seja, abra subindo e superando essa região aqui dos 75.800, fundo ascendente no gráfico de 10 ou 5 minutos, acima preferencialmente de 75.565, ou seja, dessa região aqui, gerando sinal de alta acima desse patamar, seria mais interessante para o ponta comprador e o próximo nível de resistência ficaria lá muito próximo da região de 76.300 pontos. Fundo anterior, fechamento aqui anterior e mais aqui um teste que fechou abaixo e não conseguiu se sustentar acima, ficando aqui para baixo. Então seria o nível principal de resistência na minha avaliação. O intermediário aqui, o início da resistência, 76.070. No dólar pregão de hoje, um dia de baixa de 0,41% nesse momento. Se a gente pegar o G60, veio forte para baixo, estava numa bagunça aqui no pregão de hoje, mais difícil operacionalmente. Ganhou força aqui para baixo da região aqui de suporte, na faixa ali, pegando aqui os valores 444 e 455. Então nessa região é uma região de suporte para o dólar que veio para baixo dessa região, mas voltou aqui para cima. Está batendo ali no teto, nos 455. Abriu aqui caindo. Fica mais para se trabalhar na venda num gráfico de menor velocidade, 10 minutos topo descendente, o pivô de baixo também, o gráfico de 5 minutos se encaixa de entrada neste sentido. Abriu subindo, abriu aqui para cima dessa região aqui, ó, de 455, voltou para cima dessa região e passou a utilizar ela como patamar de suporte, ou gerou o sinal de alta, de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 minutos, acima dessa região, até mesmo no gráfico de 5 minutos, maior chance de trabalhar na ponta compradora, vai ter resistência intermediária na faixa dos 478,50, mas o nível mais relevante começa nos 496 a 4.202,50 no dólar.
Depois disso, vamos então para as ações. A PETR4 no pregão de hoje apresentou aqui uma estabilidade, 0 a 0 no pregão de hoje. Só avaliaria a compra no ativo se gerar um candle mais forte de alta aqui, principalmente o fechamento não só para cima dos R$19, como para cima dos R$19,19. Melhor ainda, se terminaram fechando um pregão acima dos R$19,54. Enquanto isso não acontecer, o ativo tecnicamente está dentro de um movimento de baixa, com candles descendente, o candle de pregão de hoje, máxima e mínima descendentes em relação à máxima e mínima do pregão anterior. Gráfico de 60 minutos, tendência de baixa, gerou queda, subiu, corrigiu, bateu no patamar de antigo suporte, agora funciona como resistência, probabilidade maior de ter a formação de topo. Por esse motivo, ativo ainda continua dentro, tecnicamente, de um viés mais negativo. Precisaria justamente fazer algo aqui forte para voltar a pensar em operação na ponta compradora em cima da PETR4. Por enquanto, o G60 apontando mais até para a operação na ponta vendedora. Depois disso, a gente tem Vale aqui com um fechamento mais para estabilidade, mais 0,29%, um candle de indefinição. Não vejo compra ainda na Vale na superação do 52,64 dentro da minha metodologia. Eu ficaria mais interessado também em compra na Vale se ela voltar não só para cima dos 53,25, mas principalmente até para cima dos 53,65. Um candle de força daria para se buscar avaliar justamente uma compra de swing trade, movimento de subida, movimento de correção e chance de buscar uma compra em cima da Vale 3, mais para um fechamento de pregão. A SUSB3 no pregão de hoje, para a nossa surpresa, o ativo abriu com forte alta. A entrada na ponta compradora aconteceu na superação da máxima desse candle, foi aqui nesse dia. E aí ela estava evoluindo bem já no pregão anterior e hoje melhor ainda, que foi abrir muito para cima do nosso ponto de encerramento, do nosso objetivo. No início do pregão, quando eu vi o leilão de fechamento, que eu monitoro o leilão de fechamento das posições que estão em aberto, eu já mencionei isso dentro do canal DV Invest no Telegram, que essa operação seria encerrada provavelmente na saída do leilão de abertura. E aí quando passou um tempo e ela não saiu do leilão de abertura e estava já na faixa dos 53,60, eu já mencionei de novo, essa operação será encerrada na saída do leilão de fechamento. Não deu outra, saiu do leilão de abertura, saiu do leilão de abertura, a operação já foi na sequência encerrada, aí a posição comprada na SUSB3 com a ótima relação risco-ganho. Essa operação trouxe um ganho de 10,82% e isso representou um crescimento de 1,21% no capital total, uma bela relação risco-ganho nesse ativo. Então, essa foi a posição que foi encerrada na ação. E lembrando que no canal DV Invest você pode participar também desse canal para receber as recomendações. Basta clicar aqui no izinho que tem na parte superior do vídeo, que tem um card aqui que vai aparecer para você, e seguir, e na sequência passar lá nos procedimentos e solicitar para receber essas recomendações, testar gratuitamente o serviço aí de Fique de Olho no decorrer do pregão. TIET 11, por outro lado, gerou a saída, e essa aqui já foi no leilão de fechamento. Já mandei a mensagem: se o ativo fechar para cima dos 9,69, que era a média móvel de 13 períodos, eu encerraria essa posição na saída aí do leilão de fechamento, ou seja, no leilão de fechamento, no encerramento, encerraria essa posição, e essa posição foi encerrada aí nessa faixa dos R$ 9,70. Isso trouxe, ou seja, um stop parcial. A nossa venda foi aqui e o stop acima da máxima do pregão anterior. Então, como fechou acima da média, optei por encerrar essa posição com um stop parcial. Essa operação então trouxe uma perda de 1,57% e isso representou uma redução de 0,27% no capital total. Quando eu falo que essa operação aqui da SUSB3 gerou uma ótima relação risco-ganho, é essa questão. Essa aqui gerou perda e gerou uma perda de 0,27%. Essa aqui gerou um ganho de 1,21%. Uma relação risco-ganho superior ou praticamente aí de 1 para 5. Então, próximo aí de 1 para 4 para 1 para 5 na relação risco-ganho das duas operações. A Sula 11, recomendei compra mais para o fechamento do pregão. Ativo estava aguardando ali para ver se sustentava aqui acima. Na live, na parte da manhã, às 10h45, a gente faz live das 10h45 às 14h45, lembrando que hoje teve uma live especial com o Marcos Saravalli. Vale a pena lá conferir, o Marcos Saravalli, que tem uma pegada mais na análise fundamentalista. Foi bem interessante a live no pregão de hoje. O ativo estava interessante ali na primeira hora de pregão, mas perdeu força na primeira hora de pregão e eu fiquei mais para avaliar o fechamento do pregão. Ativo fechou bem, aqui para cima.
Antes do fechamento, logicamente, recomendei a compra nesse papel. A compra foi executada, fechou ali na faixa dos R$ 23,83. O stop está abaixo da mínima do pregão de hoje. Então, passando aqui os dados dessa entrada, recomendação em R$ 22,67 com stop em R$ 22,95. E isso proporcionou o quê? Proporciona um risco de 3,04%, que é o tamanho do stop. Objetivo da operação em R$ 24,75, alocando 16% do capital total nessa posição da Sula 11. KLBN11, ativo que chama atenção nessa correção aqui, vamos dizer assim, em duas etapas, provavelmente mais para ou num fechamento aqui para cima ou tendo algo mais aqui para baixo, ou seja, uma lateralização maior para se buscar a compra de fundo ascendente, ou seja, mais para a próxima semana esse ativo. Lembrando que a semana termina aí nesse próximo pregão do dia 6, porque dia 7 é feriado e a bolsa vai estar fechada. Mas enfim, a KLBN11, o cenário gráfico me chama a atenção no sentido de correção aqui em duas etapas, dentro de um longo movimento de subida, a maior probabilidade seria de ter algo mais para cima. Vamos ver se o mercado confirma isso e se traz uma oportunidade de entrada dentro dos critérios que eu utilizo. Embraer, Embri 3, fiquei acompanhando o papel mais para o fechamento do pregão, para ver se ia fechar ali para cima da média móvel de 3 períodos no G60, não conseguiu. Está dentro de uma sinalização de fundo, que é basicamente aqui uma certa lateralização que o ativo tem, gerou um sinal de fundo fechando acima da média, o pregão de hoje se sustentou acima da média, se superar a máxima de hoje 19,86, aumentará a chance de ter algo mais para cima na ação, onde vai ter resistência ali na faixa dos R$20 até os R$20,20. Acima disso a gente poderia falar um pouco mais na faixa dos 20,50, ou seja, seria uma operação um pouco mais curta, tentando pegar aqui o movimento até uma região ali na faixa dos R$20,50 em Embraer. E por último aqui Itaúsa, ITSA4, ativo que está dentro de uma tendência de baixa de topos e fundos descendentes, veio para baixo aqui dessa região de fundo anterior, não fechou abaixo nem ontem nem hoje, mas por enquanto segue dentro de um movimento de baixa, segue dentro da tendência de baixa, não tem sinalização de alta. A primeira sinalização de alta de força por parte dos compradores precisa superar a máxima de hoje, localizada em R$ 9,45. Isso para mim não geraria compra, pode ser compra para outra estratégia só porque está em cima do suporte e tentando pegar o início de um movimento de alta que pode trazer a mudança da tendência desse ativo. Esse ativo muda a tendência se superar esse topo anterior em R$ 9,85. Mas enquanto isso não acontecer, que seria o cenário que eu mais me interessaria em planejar a compra nessa ação, através de fundo ascendente pivô de alta já acima dessa região de 9,85, enquanto isso não acontecer, eu ainda não observo algo que se encaixe para mim como operação de compra aí na ITSA4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.